Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Eletroterapistas. Hoje eu venho trazer para vocês um bate-papo aqui sobre a importância do posicionamento adequado, correto dos eletrodos quando a gente faz uma eletroestimulação neuromuscular, quando a gente tenta induzir uma contração muscular através da estimulação elétrica, né? Você sabia que o posicionamento correto dos eletrodos vai melhorar em no mínimo de 15 a 40% os resultados do tratamento do seu paciente? Você tem se atentado a isso? Nós vamos conversar sobre isso hoje, explicar os motivos pelos quais é super importante colocar o eletrodo no posicionamento correto e o porquê que funciona melhor, né, quando a gente coloca o eletrodo no posicionamento correto. Como vocês estão vendo, eu estou dirigindo, estou indo para a universidade nesse momento, então vamos tornar esse tempo aqui bastante produtivo para a gente conversar sobre um assunto super importante na eletroestimulação neuromuscular. Vamos iniciar pensando em quais objetivos nós podemos pensar ou ter quando indicamos a eletroestimulação para indução de contrações musculares. Como eu disse para vocês no primeiro episódio do nosso podcast, a nossa ideia aqui não é ficar passando receitinha, protocolinho pronto, nada disso, e muito menos ensinar a eletroterapia de forma decorada, decorando parâmetros, etc. Isso não faz sentido. Exatamente por isso, né, que a eletroterapia muitas vezes ela é tão discutida, deixada de lado, porque na maior parte das vezes os profissionais têm uma formação voltada para protocolos, voltada para receitas de como fazer ou não fazer, e a gente não vai trabalhar a eletroterapia dessa forma. A gente vai trabalhar de uma forma muito mais interessante, porque a gente vai usar a fisiologia para justificar todas as nossas condutas e entender o porquê que a eletroestimulação pode ser usada para determinados padrões, né? E a primeira dica importantíssima que eu tenho a dar para vocês com relação à eletroestimulação neuromuscular é a seguinte: se você vai usar uma corrente elétrica para gerar contração muscular, você precisa dominar o seu equipamento, porque a forma de emissão dessa corrente, ela tem que gerar uma contração idêntica àquela que você gostaria que o seu paciente realizasse, mesmo se a corrente não estivesse lá. Cris, não entendi por que você está falando isso. Pessoal, é muito comum a gente encontrar colegas quando ainda estão em processo de formação, ou que são recém-formados, ou que já estão formados há um tempo, mas que não tinham o hábito de trabalhar com a eletroterapia e que passam a trabalhar com esse recurso e vira alguém que está respeitando o que o aparelho está mandando fazer. E quando eu falo respeitando o que o aparelho está mandando fazer, eu penso em duas situações principais. A primeira, é muito comum que quando você já esteja formado há algum tempo, esteja longe desse recurso, você opte por abrir o manual do equipamento, ver quais são os protocolos que estão dispostos ali para aplicá-los. Afinal de contas, a maior parte dos fisioterapeutas do Brasil tem uma formação em eletroterapia voltada em protocolos e decorebas de parâmetros, né? Que é uma coisa que a gente não vai fazer aqui nesse podcast, como eu já tinha falado, alertado para vocês no primeiro episódio. A gente precisa entender tudo, né? Como funciona, o porquê funciona, e daí as coisas ficam bastante intuitivas, fica praticamente impossível de errar a utilização do recurso. E o segundo ponto, quando eu falo que o profissional ele fica escravo do aparelho, se refere ao seguinte: o profissional não consegue entender quais são os parâmetros adequados, não consegue entender a base, a lógica, os motivos pelos quais está usando esse recurso, liga lá o aparelho de acordo com os protocolos determinados pelo manual, por exemplo, ou porque assistiu alguma videoaula que dava protocolo, enfim.
E aí deixa o paciente fazendo o exercício de acordo com aquilo que o aparelho está mandando fazer. Não é isso em absoluto. O aparelho, ele tem que ser padronizado, né? Ele tem que ser parametrizado de forma que a corrente gerada e oferecida ao paciente, ela gere a contração exatamente igual àquilo que você gostaria de fazer se a eletroestimulação não estivesse presente. Ou seja, tudo aquilo que seu paciente voluntariamente pudesse fazer para atingir o objetivo que você busca, é exatamente assim que a contração vai ter que acontecer. E o aparelho vai ter que entrar nos momentos certinhos para que a contração tenha a intensidade, a duração e o repouso idênticos àquilo que você planejou na cinesioterapia. Lembrem-se, o que a gente vai buscar é um resultado, é ganho de força, é manutenção da amplitude ou ganho da amplitude articular, é melhora do fluxo sanguíneo local, melhora da reparação, é controle de espasticidade, é treino funcional. São esses objetivos que nós pensamos quando nós montamos um exercício, não é isso? E é exatamente assim que deve manter quando a gente vai usar eletroestimulação para induzir a contração muscular nesses programas. Não há motivo para ser diferente, tá? Você estudou tanto cinesioterapia e sabe quais são os exercícios indicados para quais objetivos que você tem. Você não pode, nesse momento, permitir que um aparelho, por falta de situações simples de parametrização, modifique completamente a tua atividade, porque provavelmente, se mudar o tipo de contração, o tempo de contração, o número de repetições, o tempo de repouso, você não vai atingir o objetivo que você estava esperando. Simples assim, tá? Então, dessa forma, é completamente possível a gente ter uma forma de parametrizar o equipamento para ter a contração exatamente igual àquela que você gostaria de ter se o aparelho não estivesse ali. Esse é o primeiro ponto. Muito bem. Essa dica tem que ficar com vocês sempre, tá bom? Em qualquer tipo de eletroestimulação neuromuscular, ou seja, a eletroestimulação sendo usada para estimular a contração de um músculo, é exatamente assim que vai ter que ser. Ela não pode mudar o programa de tratamento que você já havia proposto anteriormente. Tudo bem? Maravilha. Um outro ponto muito importante da conversa de hoje é a gente lembrar o seguinte: a corrente elétrica, ela vai gerar a contração de um músculo, independentemente desse músculo estar inervado ou não. O que nós vamos conversar aqui hoje faz mais sentido para quando o músculo está inervado, tá? Embora em casos onde haja a denervação periférica, em até 2, 3, 4 meses após a lesão, o que eu vou falar aqui também faz sentido. E quando ocorre uma lesão do sistema nervoso central, o que eu vou falar aqui também faz sentido, tá? Então, ele só não vai fazer muito sentido quando a gente estiver pensando numa estimulação muscular de um músculo que perdeu a inervação periférica há mais de 3 ou 4 meses. Tudo bem? Isso tem que ficar claro. Bom, por que a gente usa corrente elétrica para promover contração muscular? Pelos mesmos motivos que a gente promove contração muscular na cinesioterapia. Para ganhar força, para manter a amplitude de movimento, para melhorar o fluxo sanguíneo, para ajudar a controlar a espasticidade, para fazer treino funcional, para melhorar a reparação de tendão, do próprio músculo, de osso, pelos mesmos motivos. Tá joia? Mas então por que eu preciso da corrente se eu posso fazer tudo isso voluntariamente? Primeiro porque em alguns momentos, em algumas situações, o próprio paciente não consegue fazer o movimento como ele conseguia antes da lesão. Então, o nosso eletroestimulador, ele vem como um gatilho, como um auxiliador desse movimento. Mas na maioria das vezes não é por isso. É para a gente potencializar a contração e melhorar os resultados. E se eu quero potencializar a contração
e melhorar os resultados, eu preciso que o eletrodo esteja posicionado exatamente no ponto correto, na localização correta. Porque a gente sabe que esse posicionamento correto vai fazer com que o resultado seja de no mínimo 15 a 40% melhor. Certo? Vamos lembrar um pouquinho do processo fisiológico da contração muscular para um músculo inervado, tá? Um músculo que não tem a lesão nervosa periférica. O motoneurônio inferior, ele traz o seu potencial de ação e gera acetilcolina lá na fenda sináptica, lá no botão terminal, lá na placa motora. E a partir daí, dá início a toda a fisiologia do processo de contração. Tá ok? Pare para pensar comigo, pessoal. A corrente elétrica, ela vai conseguir gerar sempre contração? Vai. Por quê? Porque a contração muscular, ela é eletricidade dependente. Né? Mesmo quando o próprio neurônio libera acetilcolina lá no botão terminal, essa acetilcolina vai despolarizar os túbulos transversos, não é isso? Para liberação de cálcio, e a partir daí há uma mudança na conformação e na posição da troponina, tropomiosina, liberando os sítios de ligação entre actina e miosina, não é assim? E aí, com a existência de energia, a gente vai ter a movimentação da miosina, fazendo com que haja o deslizamento dos miofilamentos deslizantes, gerando a contração. Tudo isso vocês já estudaram. Se precisar de uma revisão sobre esse assunto, depois dos comentários vocês me avisem aqui, que eu tenho uma forma muito especial, muito didática, simples, para entender todo o processo de contração, tá bom? Posso fazer um vídeo sobre isso tranquilamente, de forma bastante didática, impossível de não entender esse processo, tá? Bom, isso significa dizer que eu posso pensar nessa contração muscular eletricamente induzida usando a corrente de duas formas. Primeira forma, estimulando eletricamente o próprio músculo. Não posso fazer isso? Não é assim que historicamente surge um dos ramos da eletroterapia, né? O músculo da rã toma um choque, uma rã que já está morta inclusive, e o músculo se contrai. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso, claro que dá. Mas eu posso também pensar na estimulação elétrica do nervo motor daquele músculo, porque esse nervo motor estimulado, quando o potencial de ação chegar no finalzinho do axônio, vai liberar acetilcolina para gerar contração. Certo? Certo. Como que é feita essa inervação do músculo? Lembra, o músculo é formado por uma série de fibras musculares e cada fibra muscular é inervada por apenas um neurônio. Certo? No entanto, a gente sabe que um feixe nervoso, né, ou um neurônio tem várias terminações, e essas várias terminações, cada uma delas está inervando uma única fibra. Então, quando aquele neurônio despolarizar, aquelas fibras todas vão receber acetilcolina e vão contrair juntas, certo? O número de unidades motoras, né, que é o nome que a gente dá para isso, varia muito de músculo para músculo. Por exemplo, um músculo que precisa de muito controle no movimento, por exemplo, orbicular, da boca, ou os músculos orbiculares de uma forma geral, né? Nós temos menos fibras musculares inervadas pelo mesmo neurônio. Por quê? Porque assim a contração ela vai acontecendo de forma mais controlada. Em músculos maiores, onde o que eu preciso mais é de força e não tanto de refinamento do movimento, aí o número de unidades motoras inervadas pelo mesmo nervo é muito maior, tá? Ok. Pergunto para vocês, a corrente elétrica, para que ela possa fazer efeito, óbvio, ela precisa chegar naquele tecido e penetrar aquele tecido, né? E para chegar e penetrar esse tecido, ela vence uma resistência, que é muitas vezes chamada de impedância elétrica.
o que é intuitivo para a gente? Quem tem menor impedância à passagem da corrente? Um nervo ou um músculo? Qual é a função de um músculo? Contrair e gerar movimento. Qual a função de um nervo? Conduzir corrente elétrica. Se entre eles o nervo tem a função específica de conduzir corrente elétrica, não estou dizendo que o músculo não conduza, eu estou dizendo que o nervo tem a função específica de fazer essa atividade. Não é intuitivo de que ele tem então uma menor impedância à passagem da corrente? E é exatamente assim que é. Então a primeira lição importante aqui é: quando a gente usa uma eletroestimulação neuromuscular para induzir contração muscular em músculos inervados, o meu alvo principal desta corrente elétrica que está sendo gerada e oferecida pelo eletroestimulador não é o músculo, mas sim o seu nervo motor. Porque o nervo motor, quando ele for estimulado, ele vai gerar o potencial de ação, vai liberar acetilcolina e a partir daí dá-se o processo de contração normal. Ah, mas Cris, se você falou que eu também poderia estimular o músculo diretamente, por que eu não posso fazê-lo? Não é que não pode, que na verdade não carece. Porque se a impedância dele é maior, eu vou ter que jogar uma carga elétrica maior para vencer. E se eu jogo uma carga elétrica maior para vencer, eu começo a estimular fibras mais profundas, fibras com menores diâmetros, fibras menos mielinizadas, que são fibras responsáveis, por exemplo, para a condução de informação dolorosa. E nós sabemos que a dor, ela inibe a contração. Então olha que contrassenso, que paradoxo. Eu estou usando uma corrente elétrica para gerar contração, para favorecer a contração, para melhorar os meus resultados advindos dessa contração muscular, mas eu jogo numa intensidade tão alta a ponto de estimular fibras nervosas responsáveis pela condução de informações dolorosas que podem, por si, inibir a própria contração muscular. Se eu inibo a contração muscular, eu deixo de ter todos os efeitos que eu gostaria de ter com a contração. Então a ideia é a gente usar a menor carga elétrica possível para obter o melhor resultado possível. Tudo bem? Dessa forma, a gente vai sempre mirar, né? O nosso alvo aí vai ser o tecido nervoso de fato, porque ele tem menor impedância e eu poderei, através dele, estimular o músculo sobremaneira com uma carga elétrica menor. Esse é o primeiro ponto. Agora, o motoneurônio inferior, ele é super comprido, né? Ele está saindo lá do corno ventral da medula e chegando lá na fibra muscular que está sendo inervada. Em que ponto desse nervo eu vou colocar o eletrodo? E aí é que entra um conceito muito importante, que é o conceito de ponto motor. Muitos de vocês já conhecem esse conceito, mas provavelmente também muitos de vocês têm muita dificuldade para encontrar esse ponto motor, ou por desconhecimento ou por falta de tempo, enfim, muitas vezes acham que basta colocar os eletrodos sobre o ventre muscular, pregar choque ali que já vai resolver. E na verdade não é bem assim. O que a gente então precisa saber sobre esse assunto? Primeiro, o que é o ponto motor? O ponto motor é o local onde as fibras nervosas que inervam aquele músculo estão mais concentradas próximo daquele ventre e que ela está mais superficial também, tem maior facilidade de acesso para nós enquanto clínicos, tá? Onde esse ponto motor está posicionado, Cris? Varia de músculo para músculo. Na maioria das vezes, cuidado porque não é sempre, mas na maioria das vezes, esse ponto motor ele vai estar posicionado ali entre o terço médio e o terço proximal do ventre muscular, tá? Mas há variações. Precisa decorar onde está cada ponto motor? Não. Buscando ali o terço médio, né, uma região transitória entre o terço médio e o terço proximal do ventre, você normalmente vai estar próximo dele. E aí como é que você faz para fazer esse ajuste? Você posiciona o seu eletrodo ali, vai aumentando a amplitude, muitos chamam de intensidade, mas o nome correto seria amplitude, até você ver uma contração muscular acontecendo. Quando essa contração muscular acontecer, para de aumentar a amplitude, e aí nos momentos em que a corrente estiver sendo emitida pelo aparelho, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu eletrodo e vai deslocar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, para um
lado, para o outro, e observar a resposta que você tem. Se eu estou falando que o ponto motor é onde está uma concentração das terminações nervosas que inervam aquele músculo e que o nervo tem menor impedância, se eu mantiver a amplitude de corrente fixa e movimentar o eletrodo, onde vai ser o ponto motor? Onde a gente perceber que a contração muscular ela é mais visível, mais vigorosa, mais forte, mais intensa, mantendo-se aquela amplitude inicialmente estabelecida. Então, uma forma simples, é muito rápido de encontrar, pessoal, e que vai garantir de 15% a 40% de melhoria nos resultados da contração e, por consequência, nos resultados terapêuticos que você está buscando. Existe aí disponível na internet, e os próprios fabricantes de equipamentos, quando vendem os eletroestimuladores, eles te mandam um mapa de pontos motores, que também ajuda muito, né? Você pode enquadrar, deixar lá na sua clínica, vai te ajudar muito a ter um referencial. Agora, cuidado, não acredita piamente nele. Por quê? Porque todos nós, enquanto estamos no nosso processo de formação, né, na área da saúde, passamos por anatomia, e o que a gente sempre encontra? As tais das variações anatômicas, não é verdade? Então, não é diferente com relação aos pontos motores. Ele pode estar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Por isso que é importante a gente fazer essa busca manualmente. Alguns colegas aproveitam para achar o ponto motor com o eletrodo tipo caneta, depois que encontrou, substitui e pluga no eletrodo de tratamento. Outros pegam o próprio eletrodo de tratamento e vão fazendo esse movimento para achar com a mão. Do ponto de vista conceitual, seria melhor usar o eletrodo tipo caneta. Na prática, pessoal, a gente acaba fazendo muito essa técnica diretamente com o eletrodo de estimulação, tá? Agora, uma coisa importante, hein? Lembra que a corrente elétrica ela precisa sempre de 2 canais para ela passar no nosso corpo. Então vai ter um outro eletrodo que vai ser o dispersivo nesse caso. Por que dispersivo? Porque o eletrodo que vai sobre o ponto motor é o ativo, é aquele que é o foco primário da minha estimulação, né? O outro é o dispersivo. Onde a gente coloca esse outro? Em tese, você pode colocar em qualquer lugar do corpo do paciente. Eu sugiro que, se possível, coloque na mesma loja muscular que você está tratando, preferencialmente mais proximal e preferencialmente ainda, quando for possível, sobre o trajeto do nervo motor que está inervando aquele músculo, tá certo? Com isso, pessoal, vocês vão perceber o quê? Que a contração muscular vai se tornar muito mais vistosa, forte, vigorosa, intensa, com a necessidade muito menor de passagem de corrente elétrica, tá? Acho que vale a pena também fazer um comentário muito rápido sobre a importância do tamanho do eletrodo quando comparado ao tamanho da loja muscular que você está trabalhando. Se você pegar eletrodos pequenininhos, né, para trabalhar com quadríceps, por exemplo, provavelmente você não vai conseguir fazer um bom tratamento, porque você vai precisar de uma carga elétrica grande no eletrodo pequeno, então a densidade de corrente fica muito alta, fica muito desconfortável. Então, quando vocês trabalharem com lojas musculares grandes, trabalhem com eletrodos maiores. Quando for músculo menor, aí tudo bem trabalhar com eletrodo menor, tá bom? Espero ter ajudado com essas dicas. Num próximo episódio a gente vai discutir um pouquinho sobre os diferentes parâmetros de estimulação e quais são os parâmetros considerados ótimos aí para diferentes situações clínicas, tá bom? Espero ter ajudado. Todo mundo agora colocando o eletrodo no local certinho, hein? Na hora de fazer uma estimulação muscular eletricamente induzida. Qualquer comentário, dúvida que vocês tenham, escrevam pra gente, tá joia? Ah, uma coisa importante, hein? A gente em breve, na verdade, já está ativo o grupo Eletroterapistas no Telegram. Então, se você quiser receber as informações atualizadas sobre a eletroterapia, artigos, indicações de leituras, indicações de vídeos, alertas de quando os podcasts estão no ar, novos vídeos nossos, etc., não deixa de participar. É só instalar o Telegram e buscar o grupo Eletroterapistas. Vai ser um prazer me comunicar com vocês aí, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio.